Olá, tudo bem? Eu estou procurando fazer um vídeo por semana. E aí eu faço aqui, mando pro grupo, né? Da Casa Espírita. E também eu mando lá no YouTube. Mandava até pouco tempo no Facebook, mas deu um problema lá no Facebook. Depois eu atualizo. E a semana passada eu falei sobre alguns assuntos aí e olha que interessante, né? Eu recebi informações devido às questões do dia a dia e também relativo à direção, né, da Casa Espírita e tudo. Essas informações são primeiro para mim, né, para me orientar, e eu repasso, né? Então, quer dizer, às vezes eu cometo, aliás, muitas vezes eu cometo coisas que não são boas, né? Cometo erros e tudo, claro, faz parte, né? Senão eu não estaria aqui, né? Estaria puro e não estaria na Terra, a não ser em missão. Aí tinha um conhecido, um amigo, um senhor que estava programado para organizado aí, agendado, por assim dizer, algumas coisas de serviço material no ramo imobiliário. E tudo combinado, tudo certinho e tal, e ele é espírita, né? Eu mandei o vídeo para ele e devido a ele me contar várias coisas das situações que ele passa, dos problemas, ele achou que eu tinha feito vídeo para ele. Quer dizer, uma coisa que era de interesse geral, a pessoa acabou servindo para ele, por algum motivo, estava dentro do que ele estava passando, ou do que ele fez, ou sei lá, deixou de fazer. E no fim, uma coisa que estava agendado e tudo, quando foi o dia marcado, ele não apareceu. Não apareceu, não mandou mensagem, não aconteceu nada. Eu não sou nenhum santo, mas eu fiquei preocupado, né? Aí eu mandei várias mensagens, o cara não respondeu, aí eu telefonei, não atendeu. Como é uma pessoa muito conhecida e mora relativamente perto de casa, eu fui até a casa dele para saber, até porque ele mora sozinho. E eu não sei se o porteiro não avisou direito, né, o que é, eu não sei o que ele entendeu, mas ele acabou atendendo e eu subi. E eu percebi que quando eu cheguei lá, ele achou estranho, acho que ele não queria me falar comigo, mas eu percebi que ele estava bem. Eu falei assim, pô, eu pensei que você tinha passado por algum problema, você marcou comigo, não apareceu, né? Fiquei preocupado, você mora sozinho, eu sei como é, que eu moro sozinho também. E aí, conversando com ele, como a gente tem uma amizade muito longa, ele acabou falando comigo, falando, não, eu não gostei do negócio que você fez lá no vídeo, que você... tenho certeza que você falou isso comigo. Ué, mas que vídeo? Qual vídeo você está falando? Ah, o vídeo do fim de semana que você mandou lá, mandou para mim, eu não sei se você mandou para outro lugar, mas você fez aquilo lá para mim, eu não gostei. Ó, tá bom. Bom, primeiro, eu não preciso fazer isso, né? Se a pessoa me procura, tem conversas particulares comigo, eu falo diretamente para ela, né? Mas eu fiquei, assim, preocupado, me pedi desculpas se por acaso eu o ofendi e fui embora. Não sei se nós vamos ter contato de novo, mas de qualquer forma, se for do jeito que eu tô vendo, ele perdeu um grande amigo, né? Porque... e eu não sei se eu perdi alguma coisa de amizade, porque pra pessoa reagir desse jeito, mas enfim, todo mundo tem direito de interpretar do jeito que for. E isso é orgulho, isso é, de certa forma, vaidade, né? Orgulho ferido, uma certa vaidade, mas principalmente orgulho. Porque provavelmente a pessoa acha que o que ela faz está tudo certo, não tem erro nenhum, ou ela não aceita que uma orientação de interesse geral tenha cabido exatamente na situação dela. Popularmente o pessoal fala besteira aí, fala que vestiu a carapuça, essas coisas. Mas o que eu queria lembrar é o seguinte, muitas vezes quando você vai na casa espírita, você está lá com a sua vida, claro, cada um tem um problema, todo mundo tem problema, né? E cada um tem os seus, vários. E às vezes a pessoa abre o evangelho
e lê o ensinamento, você fala, pô, você pensa, né, com você, caramba, esse cara tá falando comigo. Não é possível, isso aí está servindo exatamente para a minha situação. Mas ninguém abriu o evangelho, né, para fazer uma mensagem particular para você, para aquela pessoa específica. Então você tem lá 10 pessoas na reunião, que a nossa casa é pequena, e às vezes pode acontecer que metade ou todas elas estão passando por uma situação que foi que aquele leitura do evangelho abrangeu, né? Eu trabalhei numa casa espírita em que uma reunião às vezes tinha 20, 30, 40, 50 pessoas, de domingo tinha 60, 70 pessoas. Aí você lê um capítulo do evangelho aberto aleatoriamente, e você lê aquela mensagem de Jesus, a informação dos espíritos, né, a orientação, e ali 50 pessoas, às vezes metade, né, 25, 50, até a totalidade, está passando por alguma situação ou passou por alguma situação. Então isso não é direcionado para uma pessoa especial, mas a pessoa às vezes deveria fazer assim. Eu acho que deveria fazer assim, mas pode não fazê-lo. Receber isso como uma informação que não é o Hélio que está passando, né? Assim como na reunião, quando abre o evangelho, aquele cara lá que escreveu não está passando uma mensagem para você, ele está passando de interesse geral, entende? Se a pessoa deixar o orgulho, talvez um pouco de vaidade, um pouco disso, um pouco daquilo, ele pensar naquilo ali, e primeira coisa, se a orientação é boa, né, vamos dizer assim, essa orientação que foi mandada me prejudica em quê? É uma boa orientação? Se é uma boa orientação, se é uma boa informação, se é uma boa coisa, é um fruto bom. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Ensinamento de Jesus. E não precisa necessariamente ter vindo do leitor, na reunião, leitor, né, do evangelho. E no nosso caso do vídeo aqui, que aconteceu com meu amigo lá, não é, às vezes, provavelmente não é o Hélio em si, né, que está passando a informação, uma coisa que ele recebeu. Isso serve para muita gente? Deve servir. Serviu para mim? Serviu. É uma coisa boa? Como proceder? É uma coisa boa que está na orientação? Então a árvore deve ser boa. Então a gente precisa parar para pensar um pouco, porque as informações, as orientações não vão parar. Nunca vão parar. Nunca pararam desde a história do mundo, da religião, da primeira situação do Deus único, sem outros deuses, e centralizar em um Deus único, que começou lá com Abraão. Sempre vai vir informação. Pessoas, eu falei com Deus. Não, você, né, isso é outra história, mas você não falou com Deus, isso é médium. Então, como médium, que já foi esclarecido que todo mundo tem um pouco, menos ou mais mediunidade, provavelmente o espírito que está com a pessoa não gostou da informação, porque quer que a pessoa continue daquele jeito. E ela também não percebe. Então quando eu falo isso, que nem falei agora, a pessoa vai ficar ofendida, né? Esse meu amigo poderia até ficar ofendido se eu mandasse para ele, que eu não mando mais nada para ele, e dizer, pô, o cara tá mandando de novo um recado para mim. Né? Então, quer dizer, não dá para pegar nada de bom naquela informação, deixa quieto, não faça nada. Mas também não vai ficar brigando com o mensageiro, não é? Não é assim que funciona? Tem um filme lá do Chico Xavier, que o Tony Ramos, se eu não me engano, dirige a TV Tupi, eu acho que na época, ele está fazendo papel, é claro, do diretor da TV Tupi, onde foi feito o Pinga Fogo, e ele entrega uma mensagem para o Tony Ramos, que é o personagem lá, diretor e aí ele fala que falou assim, aí o Tony Ramos perguntando, o que você falou com a minha mulher? Eu falei, não falei com a sua mulher, eu sou só um mensageiro, aguarda um pouquinho que eu tenho uma mensagem para você. Ele entrega a mensagem e fala, eu sou só um mensageiro, né? Então é isso aí. O orgulho é um veneno, ele envenena todo mundo, e muitas vezes acontece que o orgulho deixa você, evidentemente, achando que você tem alguma coisa melhor do que os outros. Eu não tenho nada melhor do que os outros. Eu cometo erro
todos os dias, todos os dias. Mas eu me esforço e trabalho para melhorar. Então, o que nós podemos dizer? Da semana passada, ir atrás de ajudar as pessoas. Tá ficando mais longo do que eu esperava, que me perdoe. Mas aí, é isso aí. Quando você for ajudar alguém, é para ajudar tranquilo, de todo o coração, sem ficar criticando aquela situação que está precisando de ajuda. E nem as pessoas. Se não for assim, é melhor não ir ajudar. Fica em casa e vai fazer uma prece. Desde que também seja sincero. Então, de todo o coração, as orientações são para todos. O que você puder pegar de bom para você, ótimo. Mas se não tiver nada de bom, não se ofenda, como fez meu amigo. Uma amizade de longos anos, né? E acabou. Por pura vaidade ou por puro egoísmo, melhor dizendo. Um abraço, bom fim de semana. Amanhã temos reunião. E temos também o curso às 17 horas e reunião às 18. Fiquem todos com Deus.